Fala, galera! Tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Resenha Pro. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei que horas que você está assistindo, que você está ganhando ou perdendo. Ganhando ou perdendo não, que só ganha. Só ganha. Mas quem ganha perde, quem perde ganha. Tem isso não. Não tem isso, Augusto. Olha não que tem. a gente bebeu pouco ainda. Não, ainda nem comecei. Tá ainda certo, nem tá comecei. certo. Então, muito obrigado pela presença de vocês aqui, estarem assistindo, participando. Sejam muito bem-vindos ao podcast Resenha Pro. E estamos mais uma vez aqui, né, Augusto? Isso aí, pessoal. Bom, é um prazerzaço, como eu falo sempre, estar construindo aí esse canal, essa via para levar informação, e a gente, claro, acredita que é informação de qualidade para quem está na sua vida profissional. Afinal, por trás de todo profissional tem uma pessoa muito interessante para se conhecer. Calma aí, Augusto, mas você tem que falar aquele seu de sempre. O profissional, o pessoal, o seu lado Faustão. Você hoje não falou. Cara, a gente na verdade, traz aqui para o Resenha Pro e também fazer a propaganda, né, Rafael? Eu esqueci. É o seguinte, pessoal, você aí não deixa de acessar, se inscrever, ativar as notificações, acessar o nosso canal resenha.pro, é o Resenha Pro no ar. Eu, Augusto Moutella, Rafael Patrício aqui, fazendo esse programa com todo carinho e dedicação, né? E também lá no Spotify você pode acompanhar, mas principalmente nosso canal do YouTube, o Instagram você já sabe, resenha.pro, @resenha.pro, e no YouTube você também não deixa de se inscrever, ativar o sininho famoso, comentar. Vem pra A gente resenha. já tem gente pedindo para participar, hein? Já. Então, Então, se quiser participar, manda um direct no Instagram. isso, faz manda um Pix. mensagem. Opa, quer dizer, desculpa. Pix é bem-vindo. Isso a gente não tem problema nenhum, não. Não temos nenhuma crowdfunding, né? Mas faz um Pix que a gente aceita, inclusive aí nas descrições. Nosso querido assessor, Jason Derulo, vai botar aí para vocês. Mas é o seguinte, a gente não pode também apresentar, porque ele tem um contrato hollywoodiano, ele não pode aparecer, ele fica por detrás das câmeras. Mas sem mais delongas, seguinte, nosso Quem a gente tá aí, Augusto? convidado de hoje, grande amigo, desde as, sempre quis falar isso, fileiras da academia, da graduação, não, desde a faculdade. Acho que foi o único que me aguentou e me aturou lá na faculdade. Então, eu também... qual senhor tem? Pessoal da faculdade. Cara, é o Rafael, né? E então... Que o não que a gente sou tem. eu. Foi o único que aceitou dessa época, né? Porque tu liga para os amigos de faculdade... Fala aí, nossa, não vou atender, não. Pelo amor de Então Deus. é o seguinte. Então, querido amigo aí, Rafael Pellegrino, veio lá do Espírito Santo para participar do nosso podcast. Ele está lá nesse eixo Rio de Janeiro, Espírito Santo, e nos dá o prazer de participar hoje. Mas é o seguinte, Fala Rafael Pellegrino Medeiros, não é fraco não, hein? Advogado imobiliário, corporativo, sócio aí proprietário do escritório Pellegrino Medeiros Advogados, sócio também da SIN Administração de Condomínios e ainda presidente da ONG Instituto Conquistar de Judô, que realmente eu conheço, faz um trabalho muito interessante aí com quem precisa, com quem quer uma oportunidade através do esporte. Vou repetir que é importante, o Instituto Conquistar de Judô. Ele depois vai ter a oportunidade de falar também mais sobre isso. Especialista em Direito Imobiliário e LLM em Direito Corporativo, mestre em Direito. Pô, cara, mas você só tá falando aí coisas de direito. Vamos falar aquilo que importa. Pô, o convidado é teu. Mas Você que chamou. Calma aí, você falou que o cara é DJ? Não falei. O cara é DJ. Você falou que o cara é judoca? Não. Você falou que o cara é apaixonado pelo direito? Esqueci. Aí não dá, cara. Aí fica Então fica difícil. Você falou que o cara gosta de dar boas risadas, que a risada dele é única. Daqui a pouco a gente Você vai não desvendar falou esses da- segredos aqui. Tem uma risada aí que eu tô querendo saber dessa risada aí. E ele tem uma paixão, além da esposa, é claro, mas uma paixão secreta aí que ele vai desvendar hoje. Uma coisa animal. Uma cadela. Eu acho que é. Tem cadela aí nessa... Com vocês, Rafael Pellegrino. Muito obrigado, Rafael. Seja muito bem-vindo a essa mesa, esse bate-papo. A palavra é sua. Fale um pouco sobre você, quem é você, para aqueles que não lhe conhecem ou até para aqueles que acham que te conhecem.
Então o momento aqui é bem para desconstruir a figura formal do profissional, independente da área que ele esteja. Então, conta aí um pouco da sua história, sua trajetória, desde quando você era pequenininho lá em Barbacena. Eu que agradeço o convite de vocês e, na verdade, eu vou rebater o Augusto. Na verdade, eu não aturei o Augusto na faculdade, né? Nós nos aturamos. Não sei se o Augusto vai lembrar disso. Nós éramos colegas de sala, mas a amizade se fortaleceu. Cuidado, Rafael. Ah, mas qualquer coisa corta, vai. É sem corte. É sem corte? Sem É corte. sem corte. Então, a amizade se fortaleceu porque nós tomamos um pé na bunda na mesma época. Então, nós éramos os dois sofredores, os dois dor de cotovelo da sala de aula. E aí a gente acabou, né, contando uma história triste pro outro. Mas reza a lenda que Augusto é sofredor até hoje. O cara torce pro Vasco. Aí fica muito complicado, isso, é muita tristeza, né? Eu prefiro não me manifestar nesse momento, Excelência. Fica o que eu sei é que meu time 2021 campeão, tá? É só não vamos perguntar a fase, né? Ué, Mas tá sério? tudo certo, é sério. E eu serei campeão domingo. Então eu tô tranquilo. Fui campeão algumas vezes nesses últimos anos. Esse então é outro patamar. tô absolutamente tranquilo com isso. Mas vamos lá, volta para a faculdade que o time é um assunto menos importante. Enfim, então lá na faculdade a gente tinha muita afinidade, a gente batalhava bastante, a gente dividia ali as angústias, o ônibus, enfim. E a gente, no final das contas, se aproximou mais ainda por causa disso mesmo, né? Brincadeiras à parte. Vocês Foi dividiam isso. tudo, até o pé na bunda foi dividido. Não, Foi cada do mesmo. um tomou o seu respectivo Não, cada pé um na tinha o bunda. seu, foi organizado. Exatamente. Foi organizado, cada um Foi tinha o uma seu. coisa Porque se organizada. organizar direitinho, todo mundo se diverte ou Isso. todo mundo chora. É verdade. Exatamente. O ditado não é bem esse, mas pro momento é o que Não, cabe. pro pro momento, pra aí, aquele momento- o pé na bunda. É. Mas nem todo pé na bunda é ruim. Não, acho que foi ótimo pros dois, né? Foi muito bom. Até porque, assim, Até o porque pé na depois- bunda a gente vai pra frente, né? É isso aí, verdade. Exatamente, só fica parado quem quer. Aliás, como a gente sempre fala, o bom vencedor é aquele que vence até na derrota. Olha aí, tá Ó. vendo? Ó, caramba. Já dizia Platão. Parafraseando Platão. Mas me fala aí, por que você entrou na faculdade de Direito? Qual foi o seu trajeto, a sua trajetória, desde lá de criança, desde pequeno? Por que você escolheu o Direito? Que histórico que você tem? Qual a sua inspiração para você seguir, fazer a faculdade de Direito e não só fazer a faculdade de Direito, seguir como advogado? Olha, eu acho que, assim, nesse sentido, assim, já usando uma frase uma coisa bem introdutória, né, do advogado, eu vejo, assim, muita gente, sabe, olha, eu não sei o que eu quero fazer, eu fiz vestibular para isso e aquilo, e comigo foi muito diferente. Eu, nesse sentido, acho que eu fui muito abençoado, porque eu acho que desde moleque eu já sabia que eu seria advogado. Não que eu faria uma faculdade de Direito, mas eu já sabia que eu ia ser advogado. Eu tinha uns 12 anos, 12 ou 13 anos, não me recordo exatamente, e o professor de Geografia lançou um debate, né, que era sobre sem terra, propriedade privada, né, e aí ele pediu, né, para que a turma se dividisse e cada grupo fizesse uma defesa. Uns defenderiam, né, trariam argumentos para defender os fazendeiros, outros os sem terras, tal. E aí a turma inteira se alocou para quase todo mundo para defender os sem terras, e eu achei aquilo assim... Olhei e falei, cara, eu vou defender os fazendeiros. E nesse dia que eu falei, eu vou defender os fazendeiros por um divertimento, assim, eu achei bacana parar, ler, argumentar e defender. Nesse dia eu entendi o que eu queria. Uhum. Então eu acho que, nesse sentido, eu fui muito abençoado, né? Porque eu com 12, 13 anos de idade, eu já sabia que eu queria ser advogado. E aí eu tive essa inspiração
né, de forma mista no final das contas, porque eu tinha um avô por parte de pai que era desembargador, né, então era uma pessoa que ele foi, eu tenho um orgulho de falar isso, ele foi garoto de rua, ele foi menino de rua, e aí ele fez supletivo, ele era jardineiro, e foi o hobby dele a vida inteira, no final das contas. Então eu tinha essa visão, né, de muito estudo, de técnica, né, de dedicação ao livro. E do outro lado eu tinha meu avô materno, que é uma figura, entendeu? Augusto conhece bem. Não posso falar o apelido, né? É um cara extremamente arrojado, doido, inclusive, assim, a gente pode classificar. Já viu o Poderoso Chefão? Dom Corleone? É nesse estilo, né? Então eu tive essa inspiração, né, no final das contas, para chegar à minha personalidade como advogado. Então eu gosto realmente muito dessa parte técnica, eu gosto muito de estudar, sempre fui notado por isso, né? E também gosto dessa questão de ser arrojado, do desafio, né? De pegar e fazer as coisas acontecerem, independente de qualquer coisa. Então, para mim, mais uma vez eu falo, eu fui muito abençoado, né? Porque eu tive essa visão ainda criança e tive essa inspiração, né, dos avós, né, que graças a Deus estão vivos até hoje. Estou sempre, né, com eles, perturbando de alguma forma, né, e enfim, tocando, né, essa vocação que acho que é maravilhosa. Eu não consigo me ver fazendo outra coisa. Já perguntaram, assim, várias vezes, se ganhar na Mega Sena, o que você vai fazer? Olha, eu vou continuar advogando. Talvez num ritmo um pouco mais lento. Nem que seja por 10 dias, né? 10 dias por ano, né? Não, 10 dias por causa da renúncia. Nem que seja por 10 dias. Porque tem a Essa renúncia. foi boa. Verdade, é verdade. Eu tenho que continuar ali. Tem que continuar. Não, eu efetivamente continuaria trabalhando, porque eu sou um apaixonado mesmo. Eu acho, assim, fantástico. O direito é fantástico. E o direito, sabe, me deu amigos maravilhosos, me deu uma perspectiva do mundo completamente diferente. Você poder estudar direito a fundo, né? Esquecer daquela coisa mais prática, né? Do dia a dia, de fórum, mas se deter com uma direito, leitura... ele está entranhado em todo e qualquer canto da sociedade. Exatamente. De qualquer lugar que a gente for, o direito ele vai estar presente. Nem que seja através dos costumes. Sim. Mas o direito ele vai estar presente em toda e qualquer sociedade. Até para que seja reconhecida como tal, para que exista como sociedade, ou enquanto sociedade, isso desde o começo na faculdade, né, do direito, quem está estudando aí, ou quem já é formado, seja na filosofia, ciência política que a gente estuda, né? Você se depara com isso, né? O espírito das leis. Tem várias leituras que as pessoas choravam para ter que ler, mas depois que a gente atinge uma certa maturidadezinha, não de idade. É importante. Exato. Aquelas matérias do primeiro período, primeiro ano, as chamadas períodos propedêuticas, né? Essas matérias, a gente às vezes não tem maturidade no começo da faculdade. Para perceber isso, acha que é algo muito abstrato, que não vai corresponder nada para a parte prática. Muito, e na hora que você senta para construir uma tese, para desenvolver uma argumentação, a filosofia jurídica, ela está entranhada, porque ela está entranhada na nossa sociedade. Nossa sociedade, o nosso dia a dia envolve muito a filosofia, a psicologia jurídica. E ela é de suma importância para o advogado, para o profissional, mas para toda a sociedade. E é muito importante, eu acho até eu agora que você falou de maturidade, no início eu falava, cara, que matéria chata, porra, eu tô doido para passar por isso. No término eu falava, meu Deus, por que eu não levei a sério? E quando a gente tá no dia a dia da profissão, fala, caramba, aquilo lá do primeiro, segundo período, como faz falta. E a gente volta para os livros, para folhear os livros, para tentar, entre o trabalho, a correria do dia a dia, que é muita correria, às vezes nos falta tempo para um estudo mais aprofundado daquilo que não é a nossa área direta. Então,
isso nos faz falta. Então, até falar direto aí para quem está no início da faculdade, foque, porque isso vai ser de suma importância para vocês, para a vida, para o futuro. Não é só vida profissional como advogado, mas para uma vida em uma sociedade como um todo. Até porque, Rafael, hoje eu tô Rafael dose dupla, né? Mas até porque o estudo, por mais clichê que pareça, a gente brinca quando tem que brincar, mas o nosso convidado aí, agora tem que falar o Rafael convidado. O nosso convidado aí é um cara que eu sempre falo isso, sem demagogia, mas eu sempre tenho que bater nessa tecla. Ele fica até puto, pô, cara, fala mais isso não. Mas realmente é um cara que preza muito e é uma das pouquíssimas pessoas que realmente, claro que tem várias pessoas com essa característica, né, com essa qualidade, mas que eu conheço em termos de produção textual, produção de peça, o cuidado quando vai se construir uma peça, o que está se construindo, recurso e tudo mais. Então é um cara que, claro, depois a amizade vai sendo construída, mas claro que num tom de brincadeira, eu acho que eu acabei me aproximando e falei, cara, esse cara escreve bem, é estudioso, né? E embora a história em comum que ele contou, que foi verdade, mas eu falei, pô, é melhor me aproximar, né, do que se aproximar. Mamãe já dizia, né? Quem com os porcos se junta, farelos come. Então eu falei, cara, vou me reunir com um cara bom, né? Um cara do bem, um cara estudioso. E falei, porra, eu não tinha carro, cara. E depois ele tinha um carro. A gente vai contar desse Paliozinho famoso, Paliozinho branco. E, cara, aí eu falei, porra, fechou a dupla, né? Uhum. Mas tem várias histórias do Paliozinho, inclusive ele quebrado na perimetral. Temos histórias do responsável pela implosão da perimetral. É muito sério isso que eu vou falar, tá? Eu não esperava que o Paliozinho fosse entrar na brincadeira. A perimetral até tudo bem, né? Eu atuei lá no Porto Maravilha, então eu lembro que quando você me convidou... Calma, não conta tudo. Não vou contar ainda não, né? Mas quando você me convidou para aquela palestra, já tem um tempo, né, que eu fiz esse comparativo, né? Eu acho que isso serve, muitas pessoas têm que pensar nisso, nesse caminho que se constrói. Um dia a gente estava com o carro enguiçado na perimetral. É verdade. E no outro dia... Voltando do tribunal. E... sei lá quantos anos depois, é melhor nem fazer a conta. Não faz não. 2 anos depois. 2 anos, boa, Rafa. Tava participando, né, do corpo jurídico para a implosão da perimetral. Né? Então eu acho que, assim, fica um exemplo que não é simples, mas é super divertido esse caminho. É verdade. Aproveitar que você entrou aí, o Augusto fez você adentrar nesse assunto. Depois que você saiu da faculdade, qual foi o primeiro passo? Até para informar, para a gente poder passar o feedback, passar a vivência, não só conhecimento, e passar a vivência é uma das melhores, uma boa forma de ensinar. Saiu da faculdade, já tinha emprego, participou de processo seletivo, como é que foi pós-término? Carteirinha vermelha da OAB na mão, beijou a carteirinha, fez o juramento lá na OAB. E aí? Eu fui efetivado, né, logo de cara, aliás, antes de passar na prova da ordem, então isso também foi uma pressão a mais, né, e o Augusto também estava presente nisso, né, porque nós estudávamos juntos para essa prova e, enfim, estava na empresa, estava lá batalhando, né, para surgir, estava como estagiário, estava batalhando para surgir a vaga, né, tem sempre uma expectativa, a gente sabe que são milhares de advogados, né, milhares de graduandos todos os anos, e tava ali na cara do gol. Deu tudo certo, o trabalho foi bem bacana. Foi o seu primeiro estágio? Foi o meu segundo estágio, né? O meu primeiro Tu estagiou com teu avô e defensoria também, né? Exatamente, assim, eu fiquei com meu avô durante 1 ano, né? Mas eu acreditei que naquele momento era melhor fazer o meu caminho, né? Então eu fui para a Defensoria Pública,
né? E aí na Defensoria Pública, eu fui concursado da Defensoria Pública, tive a oportunidade de treinar com tudo, né? Civil, penal, né? Foi uma experiência muito boa. Eu tive também né, defensores públicos maravilhosos que foram meus tutores, assim. Eu lembro como se fosse hoje, explicando ali uma simples petição inicial, bem, sabe? E ele, olha, é isso que você, né, o doutor Fernando, né, é isso que você vai colocar aqui, e não sei o que, e na hora você tem que fechar. E aí foi a primeira vez que eu ouvi do título do pedido, né? Então ele falou, olha, o que difere a gente tem que saber pedir. E eu nunca mais me esqueci disso. Então toda vez que eu termino de escrever, eu coloco na minha cabeça o que eu escrevi embasa o que eu estou pedindo. Perfeito. Causa de pedir. Não, e muita gente não terminei, faz uma coisa continuada e não procura essa conexão, essa coerência, Sim. né? E fechar o pedido, até porque se você não fechar o pedido... Mas eu queria abrir um parênteses, foi excelente você perguntar isso, porque eu queria explicar melhor essa situação aí. Na verdade, eu tenho um toque, porque eu fui testemunho ocular, Você né? tem toque até porque a gente está em novembro, É. novembro azul, tem o toque. Não esqueçam, tá não certo, esqueçam, tá certo. novembro azul. Novembro azul. E vamos parar com essa bobeira, né? Novembro azul, azul novembro. Por isso você veio com a gravata em homenagem ao Novembro Azul. Colete Mas, gente, azul. cuidar da saúde, né? É importante também, Muito. gente, brincadeiras à parte, cuidar da saúde aí, não dá mole não. Mas é o seguinte, amigo, já era amigo do Rafael, faculdade, a gente curtiu Fossa junto, como ele bem falou. Falei, Rafael, pô, meninos de Jacacite, eu freguesia, ele Taquara, mas Jacarepaguá. Falei, filho, tem um estágio. Eu participei no processo seletivo Foi. da Carvalho Hosking. Todos conhecem aqui na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, empresa de construção civil, ramo imobiliário. E eu participei no processo seletivo. É muito legal falar isso também, porque, cara, depende muito da tua força de vontade, da tua dedicação. Foi um processo seletivo de muita gente. E tinha eu e um outro menino, Alexandre, se eu não me lembro, não me recordo agora, acho que era. Isso há alguns anos atrás. Tudo físico, nada eletrônico. Rafael, é um trabalho temporário. Pô, não sei, cara, não sei. Fez gostoso, entendeu? Não sei. Falei, filho, importante pra você também que tá assistindo. Às vezes o que você precisa é de uma oportunidade para entrar. Sim. E justamente a sua desenvoltura ali... E lá você vai fazer teu nome, como diz o Tirolipa. Tirolipa, já dizia, um abraço, Tirolipa. Inclusive, adoro quando você vai em podcast. Sou seu telespectador. Na verdade, um dia, quem sabe, você pode vir aqui no Resenha Pro, porque você é um profissional do humor. Então, a gente gostaria de ter você aqui. Foi o Tom Cavalcante. Faz teu nome. Faz teu nome. Não, mas ele foi o protagonista da história, né? Então, um abraço aí, Tirolipa. Bota aí na tela, bota o Instagram dele, marca, manda o telefone. A gente não tem como fazer pix pra você igual o Wesley Safadão, mas a gente gostaria de você aqui, ou manda um alô pra gente. Seguinte, então, falei, faz teu nome, olha aí. Faz teu nome. Pô, bichinho, filho. Bichinho, porque é meu amigo, meu irmão. Não, até porque esse nome, cara, tem um peso 2. É. Rafael tem peso triplo. Aí vai passar o Instagram. Começou. O Instagram, o podcast todo assim. Cara, foi pra vara de executivo fiscal, meu filho. Ele tinha até crachá, Rafael. Daqui a pouco tinha crachá. Juro pra você, ele só faltou ele ter uma sala dentro da 12ª. Ele não falou assim, ele não fez o levantamento da 12ª. Ele se mudou pra 12ª de vara de fazenda pública. Se mudou. Tô mentindo? Tá, não. Se mudou. Conta melhor aí. Na verdade, Ele assim... conseguiu o estágio, obviamente, né? O Augusto falou uma coisa muito interessante. Eu realmente fui muito teimoso naquela época. E, assim, hoje analisando, isso também acho que serve pra galera meditar a respeito, sair da zona de conforto. Era muito confortável para mim ficar na Defensoria Pública, né, como estagiário.
Oficial, né? Oficial, eu fui estagiário concursado, passei muito bem, tive a oportunidade de escolher para onde eu iria, então eu escolhi ali o Fórum da Taquara, que era muito, e ainda é, né, porque minha mãe ainda mora na Taquara, muito próximo da casa da minha mãe, então eu ia a pé, ia tranquilo. Ainda fazia um lanchezinho quando saía ali do outro lado no fast food que tem ali perto. Não pode falar McDonald's não pode falar de jeito nenhum. E aí, cara, era muito confortável, né? Eu tinha ali eu era funcionário público, né? Descobri que podia até mandar prender as pessoas. Mandei prender, sim. Super divertido. Então, você imagina um moleque, né? Com aquela moral, porque o que aconteceu? Eu, antes de ser estagiário oficial, eu também fiz extraoficial no Tribunal de Júri de Caxias com o Dr. Marcelo Machado. É verdade. Né? Então, assim, eu era um rei. E era super bacana. Então, assim, você hoje, obviamente, né, com outra idade, com outra maturidade, você consegue enxergar isso. E aí vem um cara pra você e fala assim, olha... O cara sou eu, tá? Exatamente. Sai dessa tua zona de conforto aqui, né? E vem pra uma coisa incerta. E vem pra uma coisa completamente incerta. E tem mais, que só vai durar 6 meses. Isso aí. Mas eu jogo aberto. Só vai durar 6 meses. E aí eu falei, não, claro que não. Mas eu sabia do potencial Por do que menino. eu vou sair daqui? Pô, fala sério, tô do lado da minha casa, tô feliz, mando aqui. Zona de conforto total. Né? Zona de conforto total. Pra que eu vou fazer isso? E aí o Augusto sempre foi um cara que... essa talvez tenha sido a primeira ou a segunda vez que ele me tira da minha zona de conforto, porque em outros momentos da minha vida, né, ele me tirou da zona de conforto. É difícil sair da zona de conforto. É difícil, mas, é difícil. Geralmente, quando a gente sai da zona de conforto, há um crescimento muito grande, porque a gente precisa mostrar, não só para as pessoas, mostrar para a gente que nós somos capazes. É isso aí. E a gente nunca descobre se a gente não tentar. Essa é a grande verdade. E aí eu acabei indo fazer. Eu fui lá, fiz o diabo da prova, né? Passei e fui chamado. E aí eu teria 6 meses. Aí o que eu pensei? Ainda dentro da minha zona de conforto, né? No tal do plano B. Não sei se vocês já viram aquele vídeo do Schwarzenegger, que ele fala assim, I hate plan B. Né? Porque você tá ali com um plano A, um plano principal, e depois mas ao mesmo tempo tá focando em outro plano. Então você despende a sua energia. Então eu também fui pra lá assim. E gera insegurança pra primeira, né? Não, exatamente. E assim, eu fui pra lá assim, tipo, olha, eu vou ficar 6 meses ali, vou ganhar um dinheirinho, porque paga bem, né? Pagando bem, como a gente falou que mal tem. E aí depois eu volto, é só trancar a matrícula aqui e tal, não sei o quê. E aí o que acontece? Fui lá, fiz a prova, passei, fui chamado, era assim um estágio de 6 meses temporário, e era para um trabalho temporário, que era na verdade uma caça, vou dizer, caça a processos perdidos na 12ª Vara de Fazenda Pública, que era um lugar... Não tinha nem processo perdido. Não tinha. Era um lugar que tinha processo na cozinha, era um lugar caótico. Fazenda Pública é tenso, muito tenso aquele lugar. E aí eu fui lá a primeira vez com aquela listinha, né? Eu sempre fui inicialmente uma pessoa tímida, depois que eu ia aos poucos me soltando. E aí eu olhava assim e falei, meu Deus, então eu fui 1 dia, 2 dias, 3 dias e não tinha muito resultado. E aí eu comecei a me cobrar, né, e eu comecei a pesquisar por mim mesmo, sem ter que falar com a minha chefe, né, a Daniele, na época. Sair da inércia, o que eu posso fazer? E aí veio a ideia, porque eu acho que quando o Augusto citou isso, acho que era essa história que ele queria que eu lembrasse, né? A minha mãe, durante muitos anos, teve casa de festa. Eu não pensei nisso não, mas foi sensacional. Né? Essa foi sensacional. E aí, cara, eu falei, cara, eu preciso, sei lá, o pessoal me ajuda aqui, mas eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso sair da inércia, eu preciso mudar a forma com que essas pessoas me veem aqui. Eu ia quase todo dia, né? E preciso da ajuda deles. Se eles não me ajudarem, eu não vou ter como fazer. Então, a minha mãe tinha um fornecedor, né? Que fazia docinhos assim maravilhosos. Sabe aquelas coisas assim, mini folhado de chocolate? Eu acho que cabe, Rafael, um parêntese
por que sua mãe tinha esse fornecedor? Cabe um parêntese. Por que sua mãe tinha que ter esse fornecedor? Atividade. Não, então, ela tinha uma casa de festa. Ela tinha uma casa de festa, um buffet. Augusto, mas ele já falou. Eu falei, É porque eu acho que Augusto, tá você acabando a bebida. Augusto. já. Eu tinha perdido, eu Augusto. até fiquei meio perdido. Não, olha só. Não, é só pra contextualizar. É porque é uma casa de festa e eram doces... Foi mal, isso que eu queria que você pontuasse. Doces de casamento, de 15 anos. Não é qualquer doce, não era doce come Damião. Era, assim, que vinha em saquinho, né? Não isso. Mas doces, aqueles doces... quindim, eu tô falando porque eu lembro, porque eu comi muito esses Na verdade, doces, assim, na inclusive. época eu lembro que tinham mais ou menos Folhado, duas linhas de exatamente. doce, né? Era uma linha mais tradicional e essa linha Tudo mini, que cara. hoje a gente Linha pode premium. chamar de gourmetizada, digamos assim. Tudo mini, Né? Rafael. Pô, filho, era uma caixa do tamanho dessa mesa, filho. Bombinha, não sei o quê. Poderia estar aqui. Exatamente. A gente vai providenciar Vai uma próxima oportunidade. Vamos lá. E aí, cara, eu peguei, olha, falei com a minha mãe, liguei para esse fornecedor, que é uma pessoa muito gente boa, maravilhosa, e peguei lá 4, 5 caixas, eu acho que dava coisa de 500, 400 doces, uma coisa assim. E aí fui para o tribunal com essas caixas de doce, né? Ainda bem achar pra ele, cara. Ainda bem que eu fui de terno, porque o cara falou assim, não, mas você é entregador. Eu falei, não, cara, é um presente aqui que eu tô... É o iFood. E começou tudo. Foi ali que começou. Comecei o iFood no TJ. E aí, cara, passei com aquilo ali no raio-x, tal, levei e abri aquela caixa, né? Tinha um serventuário, acho que era André o nome dele. E abri aquela caixa, botei ali em cima, falei, olha, deixa eu agradecer pra vocês, a ajuda que vocês estão sempre me dando aqui, eu tô vindo aqui todo dia, sei que é chato, não sei o quê. Cara, e daí pra frente, velho, a porta abriu. Foi um gesto Gentileza de... gera gentileza. Mas eu acho que é não pensar no lado nocivo, no lado que a gente sempre pontua, né? Cara, mas é uma gentileza, um carinho. Eu percebi, eu não conheço a história, mas eu percebi que foi uma gratidão. Foi uma chegar e falar, gentileza, "Poxa, foi uma gratidão. Obrigado porque... pela oportunidade", e isso faz falta no dia a dia. Isso faz falta no dia a dia. Que eu vejo em alguns lugares perdendo um pouco. Eu acho assim, o pessoal sentiu que aquilo ali foi muito de coração, e foi, sabe? Eu tava ali agradecendo porque eu realmente tinha muita dificuldade. Eu não tinha noção de que realmente eu tava ali, me jogaram ali num trabalho extremamente complicado, né? Eu não tinha essa noção de como era a 12ª Vara de Fazenda Pública, como eram esses processos todos. Eu era muito cru. Então... fui lá e o pessoal recebeu aquilo de bom grado e dali nasceu uma amizade, né? uma cumplicidade, porque na verdade todos ali estão com o mesmo objetivo, que é a efetivação da justiça. Sim. Né? Então, a partir dali foi como o Augusto brincou, eu ganhei quase que uma mesa lá dentro, né? O trabalho fluiu muito bem. Que acaba um cooperando com o outro. Exatamente. Vira Então eles ficavam muito satisfeitos, porque assim, eu estava organizando lá. Eram muitos processos da empresa que a gente trabalhava e aquilo ali fluiu de uma forma onde se havia uma expectativa de que o trabalho terminasse em 6, 7, 8 meses e esse trabalho especificamente terminou em 2 meses e meio, né? E ele foi... E aí eu fui, digamos assim, eu ganhei aquela plaquinha da lanchonete de fast food que nós não podemos pronunciar, entendeu? Isso. Né? E daí pra frente... Vai. E daí pra frente, cara, as coisas foram andando. E aí eu tive essa percepção de que realmente, cara, pra você advogar, pra você galgar um espaço melhor, você tem que se esforçar e a sua habilidade também tem que ser técnica, tem que ser pessoal. Sempre foi uma coisa muito difícil pra mim, né? Eu sempre fui um cara muito tímido, mas eu me esforcei ali pra gerar um tipo de habilidade, de convencimento, de conversar com as pessoas, né, de mostrar que eu estava ali para ajudar, né, e fora a questão técnica, que a gente estudava, a gente fazia peça, a gente levava a peça para fazer em casa, às vezes não tinha sábado, às vezes não tinha domingo, a gente se divertia, procurava fazer disso um lazer,
né? Então, o Augusto já foi lá para casa, eu já fui lá para casa do Augusto, e aí a gente puxava um sanduíche, às vezes uma cervejinha, estudava, e às vezes vinha o Cabral também, que foi um terceiro elemento que outro entrou. Rafael. É outro depois Rafael. a gente vai chamar Rafael aí também. Cabral. Rafael Cabral. E aí, assim, a gente foi fazendo daquilo ali um ambiente de família extremamente divertido e evoluindo. E aí eu posso dizer que algumas das minhas melhores lembranças de juventude, né, são justamente dessa época de trabalho. Né? Eu não estou falando da chopada da faculdade. Né? Eu tô falando da gente lá até sei lá que horas da madrugada, falando besteira, né? Saindo da inércia. Saindo da inércia. O que poderia ser ruim. Exatamente. Conseguiu transformar a pedra bruta num lindo brilhante. Exato. Que romântico. Essa foi romântico. profunda. Cara, eu faço Essa um foi agradecimento profunda. sempre, assim, ao Rafael e a mãe dele, pelo seguinte, é uma coisa que ele não falou, aquele momento que eu falei e tal, enfim, talvez o etilômetro tenha subido, mas é o seguinte, a mãe dele tinha uma família, né, com uma casa de festa e tal, então todo final de semana, Rafael, era 15 anos, casamento, 15 anos, casamento. E, cara... E te deixavam entrar como penetra. Não contando história triste, mas pelo contrário, acho que é uma história feliz, porque a gente estudava, verdadeiramente não tinha grana para ir, boate, noitada, não tinha, né? Não tinha, talvez nem costume, mas também não grana na época. E, cara, Rafael, tem festa aí esse final de semana. E o Rafael, quando você falou no começo, avisando a galera, Rafael DJ, o Rafael, ainda por cima, nos finais de semana, ele revezava como DJ, porque tinha outro DJ, né? Que era Rafael também. Que revezava como DJ na casa abraço, de festa. Rafael Senra. E me surgiu até uma dúvida aqui. Ele era o DJ. E tinha animador, pessoal que fazia as danças lá, tinha isso, Não tinha não. Não, até porque não tinha realmente. Mas assim, ele tá querendo me sacanear. Mas assim, cara, na verdade, eu ficava naquela backstage, aquela salinha do DJ, e, cara, comia, bebia, brincava, zoava, né, ria com ele. Cara, e era sensacional, era um final de semana ótimo. Eu tenho ótimas lembranças disso, né, o que ele está comentando aí. E a gente levava tudo muito a sério, assim, brincava muito, mas assim, a gente sabia, cara, que eu falo muito isso, dar certo é muito fácil, quando dar errado não é uma opção. E a gente nunca pôde dar errado. Não estou dizendo que alguém pode, não estou dizendo que alguém pode dar errado, mas o que ele falou do Schwarzenegger, né? Esse nome, pô, o cara, ele tem mérito só de ter dado certo que o pessoal conseguir que ele emplaque com esse nome, né? Mas assim... Quero me escrever. E aí você tá querendo muito. Schwarzenegger. O nosso querido e amado assessor, Jason Derulo, vai botar aí pra gente. Vai botando aí, Mas assim, cara, então é uma lembrança muito boa, né? A gente, pelas questões da correria de vida, né? A gente... nem sempre pode estar junto, mas eu encontrei com ele no final de semana, falei, cara, tu volta quando pra Vitória? Vamos gravar aí, vou te levar lá no podcast, antes de você retornar, e tá aqui, é um prazer muito grande aí recebê-lo, mas é isso, então a gente tinha essa situação de ter final de semana, mas sempre ser uma diversão, e também o estágio, pra gente realmente, de repente, pra muita gente não significava muito, né, um estágio e tal. Mas, cara, a gente brinca, eu brinco às vezes como em sala de aula hoje, que nesse estágio, e, cara, tu quer trazer os amigos por quê? Porque, cara, na época, né, Rafael, acho que me corrija se eu estiver errado, mas, cara, o estágio pagava, há muitos anos atrás, quase R$1.000 em termos de valor da bolsa. Era alto. Em termos de valor da bolsa, refeição, o famoso tique, o famoso tique refeição, calma. Ó, ticket refeição, tique, né, o famoso tique. Inclusive, manda um recado pra minha mãe, que o meu primeiro mês de tique, ela lavou dentro da minha calça, aquele talão, e eu fiquei um mês sem comer. Foi. E aí, cara, lavou. Até hoje ela chora. Quando eu conto essa história, ela chora. Meu filho foi sem querer. Falei, calma, mas tá tudo certo. Eu já comi depois. Mas, cara, é um prazerzaço. Ele sabe disso. E a amizade aí mais do que duradoura e verdadeira, assim.
de época de faculdade, né? Tem outros, claro, mas poucos, muito poucos, e até porque acho que a amizade é isso, né? São poucos que ficam. Mas vamos... São poucos que ficam. Só cortar um momento romântico de vocês. Que o Augusto está extremamente emocionado. Tá Eu cheguei emocionado. aqui, ele estava tremendo, suando. Falei, cara, o cara de fato tem uma relevância muito grande. O cara tava tremendo. Ele me ligou ontem. O cara me ligou ontem e falou, cara, eu tenho uma coisa pra te falar. Eu falei, ih, lá vem bomba. Não, é porque tem uma pessoa. Eu falei, relação extraconjugal. Não, porque tem uma pessoa que eu queria muito que você conhecesse. Eu falei, ih, vai dar problema pra mim. Eu não quero me meter nessa relação. Não, porque o cara... Conhece a esposa, né? O cara é especial. Eu falei, vai mudando. Falou, não, é porque ele tá no Espírito Santo. Eu falei, vai acabar o podcast, Augusto, vai se mudar pro Espírito Santo. Acabou o podcast. Ele falou, não, porque ele tá indo pro Espírito Santo, eu queria muito que ele participasse. A gente conversou, um cara fantástico. Eu falei, não, claro, com certeza. E você, inicialmente, o Augusto, quando fez a sua apresentação, falou direito imobiliário, você falou de defensoria, e eu me lembrei, defensoria e direito imobiliário, contar um caos aqui, antecipar, modificar, não é o caos do Rafael, mas é o caos do Rafael Patrício, que eu no primeiro período de direito, eu fui fazer um estágio no primeiro núcleo de atendimento, lá no TJ, que era juizado até 20 salários mínimos. Ficava ali no corredorzão. Aí eu fui pra lá cru. Lá embaixo, né? No térreo, lá embaixo, né? no térreo. Cru, Cruzaço. Corredor D. Cruzaço, não sabia nada de nada. Aí a gente tinha, ou você fazia a pré-seleção, ficava no balcão aguardando, a pessoa chegava e você tinha que orientar, dependendo do valor da causa, até 20 salários mínimos a gente fazia, se fosse acima, mandava para a defensoria. Aí chegou a minha vez. Nisso chega um cara no balcão, eu falei, opa, tudo bem? Meu primeiro dia. Falei, opa, tudo bem? Aí ele, não, porque eu queria processar, porque eu comprei um terreno. Já suei frio. Falei, meu Deus, nada disso. Não, tudo bem, vamos lá. Ele falou, não, é porque eu comprei um terreno e não me entregou o terreno. Falei, tá, mas você tem o contato dessa pessoa, você sabe onde ele mora? Ele falou, só que tem um problema. Essa pessoa mora longe. Eu falei, isso não é problema. Encontrar a pessoa... Não, suando, cara, suando, garoto. Eu passando mal. Meu primeiro atendimento, no primeiro dia, vem um caso, falou, não, porque tem... Falei, olha, estar distante não é problema, a gente intima, vai ser intimado. Ele falou, não, é porque eu comprei um terreno em Marte. Cara, meu Deus e eu queria processar. Eu falei, tá, mas... Não, o cara falou sério, Rafael? Sério. E eu queria processar. Eu falei, tá, e onde que ele mora? Em Marte, doutor. Eu falei, não, cara, eu suei Que começo aí. Eu suei frio. Falei, gente, o que eu vou falar pra essa pessoa? Eu falei, olha, é difícil, realmente. O senhor sabe difícil, o CEP? Só que olha só, tem uma Só pra definir a competência. Tem uma coisa. Aqui a gente só faz até 20 salários mínimos. Caralho, tu trocou ideia com o cara. Troquei, mesmo. eu ia fazer o quê? Meu primeiro dia. Falar pra ele ir pra comarca de Marte, Comarte. Aqui é o primeiro dia. Aqui é até 20 salários mínimos. E o valor que você comprou, o terreno, ele extrapola os 20 salários mínimos. Boa saída. Faz o seguinte... Manda o maluco pra outro lugar. A gente tinha um papelzinho que era pra mandar pra defensoria. Falei, faz o seguinte... Você vai pra defensoria, toma aqui o papelzinho, dê o papelzinho, você vai pra defensoria, mas precisa levar toda a sua documentação, leva identidade, CPF, o contato da pessoa que... o contato da pessoa que te vendeu. Já que você tem tudo, entra que eu tenho certeza que lá na defensoria vão te atender muito bem. Vai lá, Defensoria de Marte, tá? Vai lá e coloca a sua ação. Eu quase falei o que todo mundo fala. É certo ganhar. É certo. Quase Causa ganha. Causa ganha. Só faltou falar isso. Falei, olha. E
É seu direito, se você comprou, leva a escritura do terreno em Marte, que o rapaz que mora em Marte te vendeu o marciano. Cara, e pra eu falar isso? Sério, parece história de pescador, mas não, foi real. Meu primeiro atendimento, primeiro núcleo de atendimento. Cara, eu fiquei tão tenso, que eu nunca mais voltei pro primeiro núcleo. Eu falei, não, isso daqui pra mim extrapolou. E depois vieram outros processos no mesmo dia. Eu falei, não. Todos de Marte, não? Não. Todos da Terra. Não, aí vinha aí eu olhava, olha, não é centro não, a comarca não é aqui não, vai pra Leopoldina, vai pra outra. Perto, Então, né? você falando direito imobiliário e defensoria, eu lembrei desse caso que a vontade de rir era gigantesca, só que eu não podia rir. E eu conto essa história e muitos acham que ela é a lorota. Só que Você não mandou é ele pra lorota. defensoria. Mandei pra defensoria. Ele foi lá procurar o Rafael. Foi procurar o Rafael. Eu era de outro núcleo. Eu só, a minha comarca era Vênus, Júpiter e Saturno. Sim. E me diz uma coisa, você estava falando de processo seletivo, de saiu. Acredito eu que vocês tenham feito bastante processo seletivo. Eu vou fazer umas perguntas aqui para você, Rafael, e com muita seriedade, até porque o podcast ele é muito sério. Vai vir besteira aí. A gente tá não só. leva muito na brincadeira. E a gente vai começar agora entrevista de emprego. Agora você vai participar de uma entrevista de emprego. Ele me indicou para uma entrevista de emprego também. Depois eu vou falar sobre isso. A gente está numa entrevista de emprego Cara, nesse é momento. muito tempo, né? Eu nem lembrava de Também tanta não coisa que lembro tu falou disso, aí, não. cara. Lá da Porto Maravilha. Ah, Porto foi. É Vai. verdade. Isso Então, aí. postura de entrevistado, você agora está sendo entrevistado e você vai nos responder. Então, vai ser resposta de entrevista de emprego e o que você não deveria falar numa entrevista de emprego, Você vai falar aqui. mas que você gostaria de falar. Que quando pergunta qual é a sua expectativa, a gente fala, não, minha expectativa é essa. Só que não, o nosso interior, a nossa realidade. Ele não vai fazer isso com o Rafael, não, cara. Claro Cara, que o vou. Rafael, atenção, seguidores, né? Ele tá se superando. Esse meu partícipe, o meu co-proprietário do podcast tá ficando Cúmplice. melhor a cada dia. Ele vem com pauta, né? Ele vem com pauta. Com Eu pauta. gosto estudioso, né, cara? É diferente. Por isso que eu me aproximo. Eu só arrumo o Rafael estudioso na vida. Então, nós olha. estamos aqui no escritório de advocacia Resenha Pro Advogados Associados, É um onde- bom nome, inclusive. onde nós dois, os sócios do escritório, Augusto Moutella, Rafael Patrício, você vai participar. Seja muito bem-vindo à entrevista de emprego. Me diz uma coisa, por que você escolheu esse escritório para participar da entrevista? Acho que foi o único que respondeu o meu e-mail. E me diz uma coisa, conta um pouco da sua experiência de estagiário, para você participar, ser estagiário aqui. Olha, a principal atividade como estagiário minha é o banco, né? E pagar a conta e tomar chopp. E quais são os seus principais defeitos? Não tenho. E a qualidade? Olha, talvez a minha mãe possa responder. Não, mas a pergunta é direcionada para você. Sua mãe não está aqui presente, então, por favor, o senhor responda. Quais são as suas qualidades para você entrar nesse escritório de grande renome, escritório de advocacia Resenha Pro, Advogados Associados? Vai pensando na pergunta aí. Eu também vou ter que fazer? Tá bom, Claro. tá bom. Olha, eu sou bom de lábia. Todo advogado tem que ser bom de lábia. Pelo menos sempre me falaram isso. E quais são as E suas, sem mentir também. e quais são as suas expectativas para os próximos 5 anos? Ficar rico. E fazer vídeo no TikTok. E por que eu devo te contratar? Por que nós devemos contratar você? Porque eu posso ajudar vocês a fazer os vídeos. O que você gostaria de responder que ninguém nunca teve coragem de te perguntar? Essa é difícil, hein? Essa é muito difícil. É difícil porque certamente ele pensou em coisa obscena. É muito difícil. Agora, quem já atuou no contencioso, né, de
ter que despachar um determinado processo, de ver certas decisões assim que você não consegue compreender, tem alguma coisa que gostaria de falar, né, para um juiz, para um desembargador, alguma coisa que não deve ser falado, né, sob pena de você ficar marcado ou sob pena de você responder algum processo administrativo na OAB? Me diz uma coisa. Acabou a entrevista de emprego, você não foi aprovado. Você não imaginei. Você não foi aprovado. Que bom, porque eu agora não quero trabalhar. E me diz uma coisa. A gente estava antes batendo papo, falando de músicas que todos os que vieram aqui, a gente trocou ideia, trocou papo sobre música. O que você gosta de ouvir? Espeça-se Alvará. Em vários, como é que diz? Ritmos. Em vários ritmos. Remixado, né? Espeça-se Alvará. Alvará, espeça-se. Espeça Alvará. É isso aí, vambora. Na verdade, eu até pela uma formação, acho que da minha mãe, principalmente, e eu escuto, cara, de tudo, assim, é meio clichê falar, eu escuto de tudo, eu sou eclético, mas não, minha mãe sempre é uma pessoa que uma hora tá escutando rock, e aí tem tem Beatles e Queen, que eu acho que são as duas bandas preferidas dela, que acabaram virando as minhas também, né? Mas às vezes estava escutando um Frank Sinatra, uma ópera também. Ela me levou desde criança. Minha mãe sempre gostou muito de música clássica, então eu frequento essa coisa do teatro municipal desde pequeno. Gosto. A minha esposa também gosta, então é uma coisa que a gente compartilha, né? A gente já teve a oportunidade de assistir alguns espetáculos. Eu acho fantástico. E no final também não sou nenhum fadonho, assim, eu escuto funk, tiver escutar. Quando você tá em casa, toca música, tu fica lá repousado, refletindo, pensando na vida, vida, filosofando, ou você bota pra quebrar, põe a mão no joelho, desce, agacha, dança el chan, bota a mão no joelho, faz Não, eu lavo a louça mesmo. Lava a louça. Simplesmente eu lavo a louça ou varro o chão, alguma atividade nesse sentido. Tem gente que escuta música também quando tá o ambiente mais escuro. Não só lavando louça, mas ambiente mais escuro, meia luz. Coloca lá Jason Derulo, não. Ele já tá, gente. Vocês vão conhecer, né? É o nosso querido que tá sofrendo aqui por trás das câmeras. Que o contrato dele não prevê, porque se a gente botar ele na frente da câmera, tem que pagar mais um pouco um adicional. Não, ele vai tirar o nosso lugar. Vai tirar, é galã, porra. O cara é internacional. Essa barba demora 2 dias pra fazer, filho. Pra fazer esse desenho. Viu? Ele tá confirmando ali. Tá confirmando. E aí, Augusto? Chegou aquela hora? Seguinte, nessa situação que ele falou aí, a gente tem que conversar, assim, uma questão... Mas ele esqueceu e, porra, não, já preparando a galera aí que tá ouvindo e certamente tá rindo também com a gente, mas tem algumas situações que eu queria pontuar aqui que ele falasse. Tu já despachou bêbado, Rafael? Gente, com todo respeito aí, agradecer ao judiciário, as queridas decisões favoráveis e tal, depois tu vai contar essa aí. Mas, cara, o que acontece? Estagiário, corpo sem alma, né? Eu brinco com meus alunos, enfim. É o seguinte, mandaram 2 estagiários para despachar no Tribunal de Justiça. Porque, na verdade, cara, o que acontecia? A empresa grande, cara, nada contra, né? Se você é abastado, se você é o famoso filhinho de papai, eu sempre bati nessa tecla, até porque tinha amigos nessa situação. Então, aproveite esse momento, né? Que você tem condição, que você... tem uma segurança financeira, familiar. Aproveite essa situação para estudar mais, para se preparar mais, para ter uma boa formação. A gente sempre bateu nessa tecla porque, né, não passamos nenhum tipo de privação em termos de passar fome, nada disso, né?
Mas realmente foi muito sacrifício, muito difícil, né? A gente tem uma característica muito similar de ser filho de professor do município, né? Tanto eu quanto o Rafael aqui. Mas assim, a grande questão é, cara, não tinha tempo ruim. Já viu aquilo? Não tem tempo ruim? Filho, mandava a gente estagiário. Quem pode fazer isso? E era automático. A gente levantava a mão direto, cara. E aí tem um caso de despachar. Era um HC ou um mandado de segurança? Era um HC. Era um HC. Era um HC. Que todo mundo, sexta-feira à noite... Pô, cara, tu imagina. Era um jurídico imenso, gigante. Era uma penhora em dinheiro. Era prisão por descumprimento de decisão judicial para um advogado lá da empresa. Tanto que mandaram o advogado se esconder em algum lugar. Lembra disso, doutor? Não posso nem falar o nome dele, mas nosso querido e amado. Mas, cara... E aí, a gente vai. E tinha que fazer o HC e despachar. Pô, juntou o útil com o agradável com o útil, filho. Rafael, sentou e largou o aço no HC, fez uma bela peça. Eu falei, cara, vamos que a gente vai despachar, vou despachar isso aí. Do penal, né? E tinha um pouco mais de facilidade. Isso aí. E tinha essa deficiência no jurídico, porque o jurídico em si não tinha penal. Não tinha penal. Eram todas as bancas. Cara, a gente foi. Certamente eu te conheço, te respeito até por isso. Tinha um bar no centro da cidade chamado Cosmopolita. Que depois virou Caroline Café, não foi isso? Assembleia 10. Certamente tu tinha conta lá, Rafael. Jamais. Mas vamos lá. Eu não bebo. Cara. Aí o Rafael, também esse, mensageiro do Apocalipse, falou assim, a plantão, porque já era sexta-feira e tal, tinha que ser plantão. E, cara, e o desfecho dessa história é muito legal. E por isso que eu queria trazer ele aqui, porque tem muita história. Cara, a juíza não tava. Sexta-feira à noite, não sei se era juiz ou desembargador. Acho que era desembargador. Esse era um desembargador. Desembargador. Aí não tinha chegado ainda no TJ. Cara, TJ ela era lâmina única, né? Não tinha 52 lâminas igual tem hoje. Ele tá entrando no plantão. Eu falei, cara, é o Rafael, ideia boa. Cara, tomar um negócio. Na verdade, cara, eu e ele estagiário, a gente tava nervoso. Claro. A gente ia despachar um negócio, daquela relaxada. Sim. E cara, eu nunca fui de beber muito e tal. Rafael já tinha mais maturidade nisso. Falei, não, vamos tomar um negócio ali, cara. Tem um bar ali e tal. E aí tem um bar. Aí tinha esse bar Cosmopolitan, se eu não me engano, era isso mesmo, perto da Lerge ali. Cosmopolitan. Perto da Lerge, eu acho hoje que depois antiga ele virou Lerge, né? Caroline Café. Isso, em frente ao Assembleia 10, né? Prédio da Cândida ali. 10. Cara, aí fomos lá. Sempre que eu passo ali, eu lembro dessa história. Sempre. Cara, entrei, aí tomando, não sei o quê, uísque. Eu não sabia nem o que era uísque. Tomando uísque. E aí, só que a gente já fez, olha a malandragem, Rafael já fez amizade com alguém lá dentro. Falou assim, quando ela chegar, Me aciona. manda um SMS. Olha só a situação, né? Manda um SMS. Manda um teletrim. Manda um torpedo. Torpedo. Não foi teletrim, não. Teletrim. Não, teletrim também já é demais, né? Pra quem não sabe o que é teletrim, pesquisa aí na internet. Pesquisa aí. Fica a dica. Pra você ver como é que ela sofreu. Pager. Pipi. Cara, aí manda mensagem. Beleza, nada de mandar mensagem. 1 dose. 2 doses. 3. 4 doses, mandou mensagem. Chegou lá. Pra despachar. Aí chegamos lá para despachar. A desembargadora, ela acabou eu não sei porquê, eu não lembro agora. Ela não recebeu. Ela não deixava subir. Com cheiro de perfume russo. Não, e tinha uma advogada que trabalhava com a gente na época, Juliana, sensacional. Essa pessoa, cara, também, ela nota 10. Entrar no tribunal depois que o tribunal estava fechado. Olha, esse é o advogado, né? E a gente não foi no plantão, foi lá dentro do gabinete, lá em cima. Mas enfim... É assim, nós entramos pela área de descarte de lixo do tribunal. Esse é o ponto. Cara, eu não tinha tanta vivacidade na história. Mas aí, ela, por algum motivo, eu não lembro, na época, a desembargadora não recebeu. Ou não recebeu a gente, ou não analisou, ou tinha outras coisas mais graves para analisar, claro, sempre tem.
E não foi daquele momento. Cara, beleza, voltamos, né? Moribundos, cabisbaixos, vamos embora para casa. Aí o nosso chefe, né, a chefia, falou, ó, cara, consegui aí para despachar domingo. Rafael, tinham 18 sols no céu. Não tinha um sol não, um só não. Aí domingo, levantamos o braço. Não, pode contar com a gente, cara. É aquela situação de que, meu irmão, tá tudo comigo. Tem que se jogar. A Maerj, Associação dos Magistrados, Estado do Rio de Janeiro. quadra de tênis. Essa história eu conto. E o rapaz que foi comigo, estava comigo, tá aqui para não deixar mentir. Despachamos e conseguimos eliminar Foi. em cima de uma... Raquete de tênis. Sensacional essa história. Sensacional. Botou lá a raquete de tênis. Apoiou. E eu O lembro... desembargador que devia estar, que estava no plantão, eu não vou falar isso, que tinha estar no plantão, né? Ele estava. Claro, estava no plantão. Então, de prontidão. Não deixou de fazer. Não deixou de fazer. Não deixou. Exatamente. Não, aliás, isso é muito Ele legal até falar. brincou. Muito legal falar. Cara, tô aqui, vamos lá. Sentou, deu toda a atenção. Exatamente. Isso aí a gente não pode falar absolutamente nada. Deu toda a atenção, conversou, falou Atendeu o tudo jurisdicionado. exatamente, tudo que a gente às vezes, né, reclama, né, de chegar num fórum, ter uma medida urgente, ter algum problema real para sentar com o juiz e narrar e contar, e aí vem uma pessoa, olha, ele não vai atender, ou então, conta aqui para mim que eu vou contar para ele, parece que eles vão contando o segredo um para cada um. Telefone né? sem fio. Telefone sem fio. Nesse caso em específico, e já tive algumas outras boas oportunidades, né, com alguns magistrados, ele atendeu de forma irretocável para o estagiário, para a pessoa que está começando no direito, um advogado recém-formado. Ter esse tipo de experiência é muito bom, é fundamental, te dá um ânimo, te traz uma esperança de que você pode pegar ali, materializar ali o caso do teu cliente, correr atrás, que vai ter um judiciário, às vezes com a sua dificuldade, com seus problemas que todos nós já conhecemos, não precisa ficar fazendo aqui uma análise, né, mais profunda, mas que a gente vai chegar num final feliz. E você falou há pouco tempo atrás, e eu também compartilho da mesma questão, você falando que sempre foi uma pessoa tímida, e eu também sempre fui uma pessoa tímida, mas na minha, mais de observar, só que a maturidade e a necessidade vai nos levando um pouco mais à frente. E eu vi muito no início, antes de ingressar no curso de Direito, eu vi bastante, e muitos escutam falar, poxa, advogado, não pode ser tímido. Tem que falar, tem que se colocar à frente. E eu não vejo tanto por aí, até porque o leque no universo jurídico é muito grande. São várias áreas dentro da advocacia, até só restringindo a advocacia, não digo nem a concursos, mas dentro da advocacia. Tem gente que tem competência para ser mais dos bastidores, para ficar na pesquisa, que é de extrema importância, é de suma importância. Temos tantos doutrinadores aí, e não só doutrinadores, não quer dizer que você vai ter que escrever um livro, mas você até dentro de um escritório para criar teses, construir teses, a gente precisa dessas pessoas que tenham desenvoltura para ter a coragem, porque bastante coragem de ir despachar, ainda mais no início, de sustentar um processo na tribuna, de fazer uma audiência de instrução pesada, seja na área criminal ou na área trabalhista também, que demanda muito, é um desgaste muito grande. E essa timidez que as pessoas têm, que as pessoas apontam para o estudante em especial, o estudante que está tão fragilizado, eu não sei para onde correr, eu não sei para onde ir, não tenho ninguém na minha família. Nós já tivemos vários entrevistados, vários amigos que participaram do podcast e que falaram, não tinha ninguém. Por mim, Augusto mesmo já falou nos episódios anteriores que ele não tinha nenhuma referência no universo jurídico como advogado ou advogada para poder seguir os seus passos.
E isso é importante as pessoas entenderem. Não é porque você tem um pouco mais de timidez, que você fala um pouco menos, é que você não serve para ser um advogado. Então, você falou isso, que você sempre foi uma pessoa tímida, mas você quebrou a sua timidez. Isso vai sendo teve construído, a coragem. né? Vai sendo construído. Assim, eu acho que a primeira questão é, as pessoas têm a imagem do advogado dos filmes de sessão da tarde, do seriado americano, que tem uma construção completamente diferente, né, da formação até do próprio processo civil, né? Você tem, por exemplo, júri para casos imobiliários. Isso é inimaginável aqui na nossa realidade, entendeu? Então, assim, primeiro, a pessoa tem essa fantasia, né? Do cara tem que falar, que Até do protagonismo há uma da disputa. oralidade, né? Exatamente, Que desse protagonismo da oralidade. Então, a pessoa já começa por aí, olha, se eu não falar igual aqueles caras ali do filme, eu não posso ser advogado. Isso é uma mentira. Né? Como você falou, você dentro da advocacia, não é nem dentro do direito. Dentro da advocacia, dentro do direito, então, o leque é surreal. Absurdo. Né? É absurdo. Né? Então, dentro da própria advocacia, você tem uma série de funções que você pode exercer, e existem pessoas que é o meu caso, eu sempre fui mais tímido, que vão se adaptar melhor, por exemplo, à questão da escrita, que sempre foi o que eu gostei. Agora, isso não significa que você não vai ter que desafiar isso. Vai ter uma hora que você vai ter que falar com o serventuário, vai ter uma hora que você tem que falar com o juiz, tem uma hora que você vai fazer a sustentação oral. O que você vai falar para o seu cliente? Olha, eu não faço isso aqui, não. A minha OAB é só para peticionar. É só para peticionar, né? Então, isso não existe. Então, assim, aos poucos, e é bom você se lançar logo cedo, né, a procurar, nem que seja trabalhando de forma gratuita num núcleo, na defensoria. Até complementar, abrir um parênteses, cedo, mas não cedo com relação à idade, cedo com relação ao início da Exatamente, atividade profissional. com o início da atividade profissional. E fazer isso porque você tem que quebrar o gelo, você tem que ganhar vocabulário, né? Você tem que entender, por exemplo, essa semana eu comecei a treinar uma estagiária, né? E aí eu levei ela no fórum, quarta vara civil do Meier. E a menina virou para ela e falou assim, olha, a gente queria, na verdade, adiantar um processo que tá ali para sentença há 1.400.000 anos, né? E a menina falou assim, não, mas essa petição é de quando? Aí ela, é de setembro, né? E ela falou, olha, nós estamos no processamento de maio. Aí ela olhou assim... Ela não sabia o que era processamento. Na verdade, processamento não é nem uma linguagem jurídica, no final das contas. É uma linguagem ali do próprio tribunal. Uma linguagem administrativa. Quer dizer que eles estão olhando as petições que foram protocoladas em maio ainda. Né? Então, ela olhou assim, eu preciso aprender. Eu falei assim, calma. Você hoje aprendeu o processamento. Na próxima, quando alguém te der essa resposta, você já sabe o que significa. É isso que eu acho que a galera de hoje... Talvez a gente sabe que a gente tem um público no direito muito heterogêneo, né? Então, quanto à idade. Sim, muito. Mas é importante falar isso para a galera mais nova que está no direito, porque não só no direito, mas de uma forma geral, as gerações que estão vindo, e principalmente as que estão em graduação, é um imediatismo muito grande. É isso que o Rafael falou. É seriado, Netflix, filme. Se deseja, se almeja todo o glamour que uma profissão pode trazer. E acho que o nosso papel do podcast é isso, até pelo nosso contexto, de trazer a pessoa por detrás do profissional e vice-versa, profissional por trás da pessoa. Mas vamos deixar um pouquinho de lado, vamos ter paciência, que é difícil nos dias de hoje, diante do que a gente está na correria, avanço de tecnologia, avanço de tecnologia. A gente está sempre atrasado. Que é isso, assim... É importante perceber, como eu tenho procurado me pautar, né, nas coisas que a gente contou aqui e vem contando, curtir o processo. Perfeito. A gente olha lá para frente e eu só fico olhando, cara, quando eu me formar, quando eu estiver no 10º, quando eu tirar o OAB, cara, curte o processo.
Um cara que eu particularmente também é um outro amigo de histórias e mais histórias que o Rafael conhece, e a gente teve o prazer de fazer uma tríade muito legal para estudar para a OAB, que é o querido Marcelo Sobral, que é um professorzaço hoje aí que está na internet, passa todo mundo, os primeiros colocados em concurso, é tudo com ele, né? Não adianta ficar de demagogia, porque é isso mesmo, né? Então, Marcelo Sobral lá do Papa Concurso, meu amigo, que também tá para vir aqui, claro que a agenda é absurda dele, mas a gente vai marcar. Então, assim, cara, curte o processo, saiba, né? Experimentar essas coisas. É prazeroso. Nem sempre vai ser legal ou não legal, a questão não é essa, mas saiba extrair o que há de bom naquele momento do processo. Né? A gente brincou o carro do Rafael e eu estava dirigindo. Cara, eu nunca peguei o carro do Rafael para dirigir. Quando eu fui dirigir, o cabo do acelerador arrebentou. Cabo do acelerador. Nunca na minha vida isso aconteceu. Nesse carro dele, o cabo do acelerador arrebentou na perimetral. Paramos na perimetral. Tinha um cara vendendo cerveja. Compramos 2 cervejas e ficamos esperando. Abrimos a mala do carro e sentamos. O reboque. O reboque perimetral. Sexta-feira. Bombando. E o reboque, vamos esperar o reboque tomando aqui. E quem diria, né? Que depois... Ele não quis contar, não. Mas quem apertou o botão para implodir foi ele. Tá? Não. Vamos deixar lá. Não. Quem apertou o botão foi o prefeito. Eu tava muito longe do botão. Tava numa sala, né? Que era uma sala de gerência de crise, né? Então, nós tínhamos lá um número de engenheiros, um número de operadores de tráfego, enfim, aqueles telões, né? Uma coisa também, é uma experiência muito fora do jurídico aquilo, né? E tínhamos 2 advogados também, né? Que por sinal, né? Por coincidência, foi uma menina que eu indiquei lá, né? Que foi também nossa colega de estágio, né? A Ju. E também foi uma experiência muito bacana, vir à madrugada, né? Também de muito trabalho, né? De muito estudo, porque você demolir um elevado, o elevado da perimetral... Não é qualquer elevado. Não é qualquer elevado. Você envolve uma série de questões. Quem é o dono disso, aquilo ali? Pode demolir, não pode demolir? Tem autorização? Ele foi advogado do... Me corrija só se eu estiver errado quanto ao nome, né? Mas era consórcio? Consórcio Porto Maravilha. Porto Maravilha, da época da Olimpíada. Eu me lembro que eu estava ali na Rua do Carmo, que é bem próximo. Não tão próximo, mas próximo. Tava eu e mais 2 amigos do escritório. A gente estava batendo papo, tomando uma cerveja, descontraído. De repente começa a ouvir um tiroteio. Descontraído. Falei, meu Deus, Rio de Janeiro. Não é tão incomum, mas no centro já é mais incomum. Falei, o que tá vendo? Tiroteio, bomba, explodiu, bum! Eu falei, estão tomando o Rio de Janeiro. Aí depois que eu fui saber que era a perimetral. Ah, tá. Que era então a implosão. Era a implosão. Vê o nível de álcool da pessoa. Né? Uma coisa que foi avisada para todo o Rio de Janeiro. Tava passando ao vivo. Tava passando ao vivo, mas claro que ele não estava parando. Não foi no dia, na primeira, porque tiveram vários... Foi os testes. Vários processos. Porque também tinha na verdade, a implosão dos túneis, né? Sim. Você também, aqueles túneis também teve implosão ali. Toda vez que tinha alguma implosão, você tirava o pessoal todo do envolto para não ter nenhum tipo de acidente. Enfim, um trabalho bem bacana, assim. Um trabalho... Primoroso. E, assim, para quem... talvez... a nível técnico tenha sido uma das maiores experiências que eu tenha tido na vida, né? Até pela interdisciplinariedade. Era exatamente isso que eu ia falar. Você envolve uma série de questões que vai ali desde o simples direito ali de trânsito, né? Até direito ambiental, direito administrativo ali nas suas esferas mais complexas. Né? Então, é um trabalho muito bacana. Que angaria muito grande. Muito. Na verdade, assim, eu sempre fui mais da área privada, então fazia mais a parte societária. Tinha a questão dos projetos associados, né? Que tem aquele artigo da lei de PPP. Então, né? Tinha o desenvolvimento... As SPEs. As SPEs, que sempre foi uma coisa que eu gostei muito de fazer. Só aqui, porque tem muita gente que não entende essas
siglas. É verdade. Então, Sociedade PPP, parceria público-privado. Sociedade de Propósito Específico, a SPE, e Parceria PPP, Público-Privado, privada. PPP. Só, mas continua. Era um emaranhado de questões jurídicas, e aí depois entrou também questão de telecomunicações, porque tinha uma ideia, né, de se fazer ali uma rede de internet de super velocidade na época, enfim. Então, uma experiência fora do comum, né, a nível técnico, de trabalho, de muita dedicação, né, e, enfim, eu desejo para qualquer pessoa que goste do direito, que queira aprender uma experiência assim, porque te dá uma oportunidade... É desafiador. Muito Mais desafiadora. uma vez saindo da zona de conforto. Mais uma vez Mais saindo uma da zona vez. de conforto e você aprende muito. Que muito. você passou a ficar envolvido em áreas que não era da sua zona de conforto e que você teve que entrar em Exatamente. várias áreas, ter que se aprofundar, estudar, voltar para as cadeiras, para a Você mesa, volta. folhear e aprender aquilo que não era da sua zona de conforto. Então, mais uma vez, saiu da sua zona de conforto e lhe trouxe uma gama de experiência, uma gama de conhecimento que se deu por conta dessa sua retirada e se jogar à frente de novo de mais um desafio. E falando em desafio, quais os próximos desafios que você almeja para a sua vida daqui para frente? Na obra dele, lá na casa dele no Espírito Santo, ele está fazendo obra. Quando eu vi a foto, tem É umas vigas da perimetral que ele está usando. Olha, como eu já respondi isso, como eu já fui interpelado por essas questões da viga, na verdade eu já tinha até esquecido, e essa foi até Do sumiço da viga. Essa história da viga foi sensacional. A gente não... simplesmente sumiu. Aí você... Eu sei quem pegou a viga. Ih, peraí. Eu- Jason. Eu sei, Atenção eu nesse sei quem momento. pegou a viga da perimetral. Foram duas pessoas. Esse momento é tenso. David Copperfield e Mr. M. Eu pensei no Magneto. Verdade. Eu pensei no Magneto. Mas me diz aí, qual é a sua perspectiva, qual é seu projeto, quais novos desafios você imagina, obviamente outros sequer imaginam, você vai se colocar, vão te colocar nesses desafios, mas qual é o seu projeto para daqui a 5, 10, 15 anos? Olha, meu projeto, assim, hoje, na verdade eu tenho dois caminhos, assim, que eu estou pavimentando, né? O primeiro é realmente continuar a questão da advocacia, que é uma coisa que eu gosto, que está no sangue, eu, enfim, sou apaixonado, e a gente, obviamente, está crescendo com o escritório, e paralelo ao escritório tem a administração de condomínio. Né? O que acontece é que, por conta lá atrás, né, desse estágio que eu e o Augusto fizemos juntos, né, numa grande construtora, essa questão imobiliária grudou em mim. Né? Então, eu construí a minha carreira em volta do contrato e do societário, mas o imobiliário foi grudadinho, né? A construção foi grudadinho comigo. E aí, quando chegou, né, na carreira solo, no escritório, que era também um objetivo, né, já de longa data, mas eu achava que eu precisava de uma maturidade maior, então passar por essas grandes empresas foi fantástico nesse sentido. É um grande aprendizado. Foi um grande aprendizado, então... Você passou por um grupo de shopping center. Exatamente, também, né? eu fui Carvalho, que era basicamente ali incorporação, né? Não era nem construção, era só incorporação imobiliária. Depois eu fui para o grupo Sacavalcante, que aí tinha assim a construção, tinha assim a incorporação imobiliária, tinha assim o shopping center, que também foi ótimo, porque eu viajei, fiz assembleia no Maranhão, enfim, andei para um lado, para o outro, foi fantástico também. Tinha também uma franquia de alimentos, mas já era lá no Espírito Santo mesmo, então era um pedaço menor, e também tinha uma afiliada da Bandeirantes, da TV Bandeirantes. Então também foi uma experiência bem multidisciplinar.
E aí já peguei muito conhecimento ali, e por último antes de abrir o escritório, foi o Porto Novo, né, o Porto Maravilha. Então, quando eu comecei a carreira solo, essa questão do imobiliário, ela veio naturalmente, né, e aí também acabou vindo o condomínio, né, e aí com o condomínio nasceu a administração, que tem pouco tempo, e aí é um foco que eu tenho agora, junto com outro amigo, né, que é um cara mais administrativo, mais operacional, ele não tem formação jurídica, né, então a gente fez um produto bacana, tudo por aplicativo, conveniado com banco digital, e tem todas aquelas coisas, a prestação de contas sai automaticamente, paga aqui, aparece acolá. Então a gente ficou aí uns 5, 6 meses maturando o produto, né, para poder falar assim, olha, eu tenho uma coisa bacana aqui para você, uma coisa diferente. Né? Então, assim, o cara que leva o produto nosso, ele tem confiabilidade, tem segurança e tem uma ideia por trás de que não tá sozinho, né? A gente quer uma solução individual. A gente não só emite boleto. Eu já ouvi muito isso quando eu tenho administrador aqui, eles só emitem boleto. Então a nossa ideia é participar. Fazer uma estrutura. Exatamente. Ter toda a base, a questão toda Mas você vê prévia. como a gente sempre volta a essa máxima, né? É saber e entender que tudo leva tempo. E tudo precisa de dedicação. Sim. E é a máxima de trabalhar, dá trabalho. É o que você falou, é o processo. A gente tem um processo. E você falando de processo e processo da vida. E o processo da vida ele é muito similar com o processo judicial. É exatamente isso. Você entra com uma petição inicial, tem a documentação que você junta, tem a defesa que é juntada. Então tem todo um processo até ele chegar no final. Não tem como a gente pensar num processo de vida, processo judicial, processo de uma forma geral, de que é um estalar de dedos. Não. Tudo tem o seu tempo. E a gente tem que entender que o tempo desse processo não é o tempo que a gente gostaria. E muitas das vezes o tempo de maturação, o tempo de sofrimento na vida, não digo não só do processo judicial, mas da vida, esse processo ele faz com que lá na frente você esteja mais calejado, mais preparado para novos desafios, que os desafios no universo jurídico eles surgem a cada dia, a cada mês, a cada ano, a gente fala, caramba, e aí, como que eu vou encontrar a solução para isso? E se a gente passar por várias quedas, por vários desafios, lá na frente que chegar um problema, você vai ter uma maturidade, uma tranquilidade maior, não total, porque a gente não tem uma tranquilidade total, nem de um processo que a gente está muito acostumado, é a mesma matéria, é muito similar, bate a mesma adrenalina. Não sei vocês, eu quando vou fazer audiência, abrir um parênteses gigantesco, aí eu vou falar com o cliente está tremendo, tenso. Aí eu falo, cara, fica calmo. Ele, é porque você está acostumado. Eu pego meu relógio, ponho aqui o batimento cardíaco e falo, agora, olha como que tá. 60, 65, 70. Aí eu falo, anoto num papel e eu falo com ele, quando estiver no meio da audiência, eu vou te mostrar. E meu coração tá 110, 120, 130. Então a adrenalina, a tensão, ela vai fazer parte sempre. Às vezes menos e às vezes mais, a depender do caso. Tá sempre bem preparado. Só que se você estiver preparado, a adrenalina ela vai fazer parte do seu dia, mas você vai estar preparado para aquele desafio. Então, se você tiver consciência de que isso faz parte, essa adrenalina, esse processo, esse aprendizado, que não é nada demais, você vai cair, você vai levantar. E aí já puxando o gancho para outro lado, que é o judô, que é outra paixão. A primeira coisa que você aprende é cair e levantar. Sim. Né? Então, quem faz judô sabe que a primeira coisa lá, você deita lá, é o kemi, e depois o kemi de lado, né? Para não falar os nomes em japonês, né? O kokemi, né? Então, você tem que compreender isso. Então, o nosso produto hoje está passando... a gente já lançou, a gente obviamente vai adaptando, vai aprendendo, né? Vai construindo uma coisa que seja diferente, entendeu? Que seja, né? Que traga essa questão da confiabilidade,
né? Então, por isso a utilização do banco digital, porque o sistema de pagamento fica mais O rápido. banco digital veio para ficar. Veio para ficar. Isso é Veio fato. para isso aí é fato. Então, assim, a gente tem, então, vai fazer um pagamento, o síndico também tem o aplicativo, aí se a administradora faz o pagamento, o síndico vai lá e recebe para ele autorizar, e se o síndico faz o pagamento, vem para a administradora autorizar, ou seja, é sempre um processo, né, de duplo cheque e tal, então a gente vem trabalhando isso. E aí, do lado do judô, é o instituto, né, que foi uma coisa com Repete o nome do instituto. Instituto de Judô Conquistar, né? A gente teve a ideia, eu sou faixa preta de judô, o Rapaz, primo... que perigo, hein? Ainda bem que eu tô longe aqui, ainda bem que eu não falei nada. Então, tamo de demais, boa, né? tamo de boa. Meu primo é faixa preta de judô também, e aí a gente tinha alguns amigos, e a gente sempre teve essa ideia de montar um tatame, e a partir daí dar aula, né, pra criança carente, pra comunidade. Projeto Bacana, é 100% cara. gratuito. Aonde que fica o projeto? Na Covanca, no tanque, Jacarepaguá. E a gente foi lá, conseguiu uns tatames ali, uns tatames acolá, juntou um dinheiro aqui, outro acolá, passou no cartão de crédito, outros ali em 10 mil vezes sem juros e tal. E aí montamos o tatame. E aí fizemos uma paginazinha, né? Fala aí, pessoal, tem Instagram, página, pessoal É conhecer. @Instituto Conquistar. Colocar aí embaixo. Deixa eu... @Instituto Conquistar. E quem quiser participar, quem quiser patrocinar, ajudar, é um projeto... Esse tipo de projeto eu acho muito interessante, muito bacana. É um projeto que às vezes falta, às vezes não, falta e muito. Falta muito. Falta A gente não muito. tinha ideia até a gente ter o projeto. Então, quem quiser participar, quem quiser patrocinar, ajudar, como é que faz? A gente pode entrar direto pelo Instagram, no direct, para falar com a gente. E quem eventualmente tiver alguma empresa que pague ICMS, hoje a gente tem um certificado do Estado, né, que a gente fez o processo junto à Secretaria de Esporte. E a pessoa pode investir parte do seu ICMS que pagaria o Estado diretamente para o E Instituto. qualquer um pode entrar, Qualquer um pode entrar, qualquer um pode participar, entendeu? Basta lá preencher a fichinha, né? É todo 100% gratuito. São quantos alunos que vocês têm Hoje atualmente? eu acho que a gente está para mais de 100 já. Caramba. Para mais de 100. A gente começou ali, aí vinha Virou um centro. 2, 3, virou um... E o Brasil, ajuda muitas crianças. e o né? Brasil ele é muito forte no judô. No judô, A gente muito. vê aí as Olimpíadas, nós temos tantos e tantos esportistas com medalhistas na Olimpíada, e a gente não vê muito incentivo ao esporte no Brasil, diferentemente de outros países que são tão tradicionais. Incentivar o esporte é importante, é muito importante o esporte na vida de uma criança, de um adulto. É muito importante e a gente não tinha essa noção. Como eu te falei, a gente quando começou a montar, né, a gente não tinha ideia, sabe? A gente não tinha ideia do que ia acontecer, a gente jamais pensou que ia ter essa quantidade de crianças, jamais pensou que um projeto que não tinha R$1 de qualquer empresa, era só uma galera, entendeu? 4 amigos, na verdade, juntando ali as suas economias, ia pegar, por exemplo, um troféu de primeiro lugar no campeonato infantil da federação. Né? Nós fomos aí primeiro uma vez, 2 vezes, nós já estamos no 3º ano como primeiro lugar. Né? E é um trabalho 100% voluntário. A gente não tem ajuda política, a gente não tem ajuda nenhuma. Agora que nós temos um certificado aí junto à Secretaria de Esporte para poder, né, as empresas que eventualmente paguem ICMS no Rio de Janeiro direcionar parte desse ICMS para a gente. Mas tudo que a gente chegou até hoje foi com muita boa vontade, foi entendendo cada aluno, dando carinho, dando atenção. São quantos professores lá? Hoje nós temos 3 professores. Uhum. Né? Temos o Bruno, que é o mais efetivo ali, tá lá todo dia no dia a dia, tem o Jean, né? Tem o Vitor. Eu, infelizmente, não consigo dar aula lá, porque acabei me mudando por um projeto da minha esposa, me mudei para o Espírito Santo, e por lá fiquei, a gente ficou lá apaixonado pela nossa... Depois a gente vai botar aí imagens, igual da tela, bota imagens. Vai botar imagens do lugar que ele mora. E realmente ficaria difícil
Competir. Competir, mas bota as Mas imagens aí. ele- Fica nas imagens aí. E ainda emaranhado aí a questão do judô. Você competiu. Eu já competi durante muitos anos, competi até muito bem, até a minha época de juventude, assim, um pouquinho antes de decidir, né, que eu efetivamente prestaria vestibular para advocacia, né, para direito, melhor dizendo, né, e aí a coisa começou a complicar, porque como eu comecei a estagiar logo no primeiro período, começou a ficar difícil equilibrar as duas coisas, né? Então, Até porque você tinha uma rotina de atleta. eu tive uma rotina de atleta durante algum tempo. Então, aquilo ali foi esquisito para mim, então eu acabei não conseguindo levar adiante. Então, eu fui retornar com mais força ao judô, já bem mais velho, como uma alternativa a um desestresse, né? A uma diminuição da ansiedade, uma diminuição do peso. Ou seja, foi uma questão mais de saúde, retornar ao judô, que era uma coisa que eu sempre gostei. É o útil ao agradável. O útil e agradável. Então eu ficava assim, eu acompanhava todo mundo, acompanhava a Olimpíada, acompanhava o Campeonato Mundial, acompanhava o Brasileiro, e eu mesmo não voltava pro tatame. E aí teve uma hora que eu falei, não, tem como eu conciliar isso? A gente nunca acha que dá, né? Até tem o momento como. que a gente é forçado a ter que dar, né? Assim, tem que dar tempo, tem que fazer, tem que se organizar. Tem que dar. Tem que dar, exatamente. Então, aproveitar aí e falar diretamente, os empresários que tem uma condição, que tem como ajudar, não precisa ser muito, mas toda ajuda eu tenho certeza que ela será bem-vinda. E vamos fazer a nossa parte, não vamos esperar com que o Estado faça, não vamos ficar reclamando, porque o Estado é o responsável, o Estado é quem tem que meter a mão. Não, vamos fazer a nossa parte. Você que tem condições de ajudar, seja de qualquer forma, ajuda financeira ou dando material, tenho certeza que será muito bem recebido Isso aí. por vocês. Até porque o Estado já até fez, de certa forma, por conta dessa chancela, né? Fez então, e faz, só que não vamos esperar o Estado, um vamos ICMS, a gente. uma tributação que você naturalmente teria que recolher, por que não direcionar, né? Claro, para um projeto desse? E a gente precisa. Se a gente quer um mundo melhor, todo mundo fala, eu quero um mundo melhor, quero que melhore, quero que a população seja mais educada, porque é muito ruim a gente ser maltratado, só que a gente tem que fazer a nossa parte, não adianta a gente só ficar apontando e falar, porque você não tem educação, porque você trata dessa forma. Não, vamos ajudar aqueles lá no início, botar eles nos lugares, as pessoas, e nos colocar nos lugares que a gente tem que estar. Então, a ajuda, ela é fundamental. O apoio, ele é fundamental. Então, siga o Instagram, a gente está colocando aqui embaixo, então clica, entra em contato através do direct, como o Rafael falou. Então, ajuda sua ou de algum conhecido que você tenha, será sempre bem-vinda. Uma criança, né, Rafael, ambos aqui, uma criança que a gente consiga transformar a vida através do esporte e não acabar enveredando por uma conduta equivocada, ou crime, ou coisa que o valha, né? Ou ainda assim, que eu acho que é o grande mote do projeto, né? Que eu não acompanho não muito de perto, mas sempre soube dessa preocupação do Rafael, mas tornar, como você está bem dizendo, pessoas melhores no nosso convívio, no convívio social. O cara, de repente, não vai ser um judoca olímpico, mas certamente ele vai ser uma pessoa melhor vida pessoal, com no mercado de trabalho. O judô, para começar, tem essa questão da disciplina, né? Então, já é a arte marcial, de uma forma geral, não só o judô, mas vem imbuída nela uma questão de disciplina que faz muito bem a criança. A gente sabe disso, quem tem filho ou quem estuda esse tipo de questão sabe que isso é muito importante. E aí, dar atenção àquelas crianças
é primordial. A gente tem hoje muita consciência disso. Foi como eu falei, já estou sendo até repetitivo, a gente não tinha noção, né, do que a gente estava fazendo, né, de você, por exemplo, fazer uma festa de final de ano, uma criança, infelizmente, os pais terem que se mudar para outro estado e ela agarrar as pernas do professor chorando porque ela não queria ir, porque ela não queria sair daquilo ali, né, então é uma coisa muito emocionante, é um projeto bem bacana, eu falo um projeto que a gente é 100% gratuito, a gente coloca todas as energias que a gente pode. Você não precisa ter dinheiro para ajudar. Se você sei lá, é professor de matemática, você pode dar uma aula de reforço. Montar um centro. Né? Se você... Montar um centro. E nada impede também desse centro ele se expandir. Exatamente. Tem vários lugares, não precisa só ali. Se tiver outros apoios, grandes apoios, fala, olha, esse centro já é autossuficiente, porque tem um bom apoio. Mas certamente... Após ele estar autossuficiente, abre-se um novo centro em outro lugar de pessoas que precisam ter acesso. E as pessoas, assim, é importante, conheça. Né? Não queira assim, é mais ou menos como a gente faz na rua, né? Ou no dia a dia, melhor dizendo. Eu vou lá, vou mandar lá R$1.000 pro projeto e abraço. Conheça, doe, é o que eu chamo de doar com responsabilidade, mas não só doar, se doar. Vai doar? Vou dar um dinheiro, vou dar um material, ou vou vou doar meu tempo. Conheça o que você está fazendo, né? Porque realmente, infelizmente, tem muita gente que se vale, né? Como a gente usa no direito, né? Se locupleta aí dessa situação para arrecadar. Não é o caso aqui, né? Até, embora seja óbvio, mas é sempre importante falar. Então a gente faz questão de deixar nome, né, o Rafael que está aqui, eu conheço, né, a pessoa que é, e as pessoas que estão envolvidas, então é interessante sempre se permitir conhecer. Mas temos aqui, está muito legal, está muito tranquilo, vamos respeitar o faixa preta, mas chegou o momento... Risadinha dele. Vocês, hein? Ele estava no contrato que eu não podia fazer isso. Mas chegou o momento. Mas fazer o quê? Risadinha é característica dele. Eu a gente faço sacaneia essa época de risada. faculdade. Eu não faço essa a gente risada, tem que dar uma satirizada, né? Mas chegou agora, o momento. Que rufem os tambores. Né? Não vamos contar. E agora, mas vamos lá. Causos de Rafael Pellegrino. Vulgo Pelé. Eu tô achando o máximo ele me chamar de Augusto o podcast inteiro. Sendo que ele me chamou de Guto a vida inteira, né? Sim, claro. Não, mas ele é respeitabilidade. Mas agora que eu falei da risadinha dele, ele vai usar só Guto, né, daqui pra frente. Mas vamos Rafael, lá. conte pra gente Fala aí. um causo de experiência que você viveu, um causo bom, causo que te marcou. Condominial deve ser legal, hein, cara? Condominial? Um causo... Condominial aquele que vier à sua cabeça, um causo pra um... gente se divertir aqui. Eu tenho um bom, bem recente, assim. Conta aí, conta pra gente. A gente sabe que... Não pode dar rescisão de contrato pra não, você, não. Vai ficar tranquilo. A gente sabe que na área condominial, e para quem quer empreender, quer participar, trabalhar nesse tipo de questão, sabe o seguinte, olha... Você tem um dever geral de cautela e de sigilo com as informações relativas aos condôminos. Então, assim, você não pode, isso já tem jurisprudência consolidada, por exemplo, expor que o condômino tem um débito, né? Ou que tem vários débitos, ou o nome desse condômino. Você pode, numa assembleia, dizer, olha, que existe um passivo, uma inadimplência de tanto, ou um passivo de tanto. É assim como você também não pode ficar expondo as notificações e multas que determinado condômino, né, é sujeito pela administração, ou síndico, ou pelo conselho, seja lá qual for o estatuto. Então, isso é uma grande lição para quem quer atuar na área, porque isso é um pilar, né? Então, você tem que ter esse dever de cuidado com as informações relativas ao condomínio. E com a LGPD, então, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, isso aí já está mais do que consolidado. Então, a gente tinha, num dos nossos condomínios, uma menina, né, que o tempo inteiro reclamava de algumas de suas vizinhas.
ora uma vizinha andava de salto de madrugada, ora era uma gritaria. E toda vez que essa informação chegava ao nosso conhecimento, a gente fazia aquilo que era, digamos assim, habitual, né? A gente checa a informação, então a gente vai procurar ali o pessoal interno do condomínio, síndico, zelador, né? Alguns condomínios têm Os fofoqueiros. os fofoqueiros, Os né? Vamos falar na verdade, os fofoqueiros. Existem alguns condomínios... Esse momento é pra que falar tem rasgação mesmo. Que tem uma espécie de fiscal, O né, de fofoqueiro. postura. E eu acho até interessante, dependendo do tamanho do condomínio. Então a gente vai sempre procurando para averiguar se aquilo ali procede. Então, se vai fazer uma notificação, se vai fazer uma multa, né? Então a gente, dentro do que as coisas, dos fatos que a gente apurava, né? E muitos desses fatos eram verdadeiros, a gente pegava e fazia uma notificação. Agora, tia fulana do apartamento. tia, exatamente. Então, assim, só que isso não garante que a pessoa que recebe a notificação vai cessar o comportamento imediatamente. Se fosse assim, amigo, não precisava de advogado, não tinha nada, né? Não tinha esse mercado maravilhoso. Não tinha esse mercado Tem maravilhoso. que ter o caos. Então tem que ter o caos. Então a pessoa às vezes recebe a notificação e, pô, tá nem aí, já não paga nem o condomínio, e rasga, e enfim, ignora o e-mail. Obviamente os sistemas hoje ajudam muito nesse sentido, porque, por exemplo, o nosso sistema detecta que a pessoa ignorou o e-mail, por exemplo, né, que ela recebeu, ignorou que ela recebeu e leu a hora que ela leu, o dia que ela leu. Então isso é bastante interessante. Isso é o sistema, até isso é a SWAT. só a SWAT. Então isso é bom até eu tenho um sistema aqui de assinatura que a gente manda por e-mail e a gente vê se o cara abriu, se o cara, que horas que ele abriu. Que horas que ele... Hoje a coisa tá bacana, né? Hoje a coisa tá bacana. Vai. E aí, cara, o que aconteceu é que essa condômina, ela, depois que nós fizemos várias notificações para as reclamações, né, das vizinhas dela e tal... Mas quais eram as reclamações, Rafael? Normalmente, nada de muito, assim, misterioso. Já tivemos aqueles casos mais pesados, assim, né? Mas era gritaria, bateção de porta, andava... Ela falava que uma condômina andava de salto de madrugada... Enfim, eu achava meio estranho isso. Mas, enfim, cada um com seu cada um. Fazendo aula online de dança flamenga. Exatamente, pode ser também. Fazendo Dança flamenga. Vai. Então, assim, só que aí ela passou por uma etapa de ser extremamente mal educada. Sabe por que as pessoas continuam fazendo isso? Porque vocês não notificam. Aí não sei o quê. Mas aí a gente falou, a culpa é sempre do advogado. Nós notificamos sim, nós mandamos multa sim, etc, etc. Então ela começou a pedir prova. Eu quero a cópia da notificação. Eu quero a cópia da multa. E mais uma vez, como a gente falou aqui logo no início, isso é um pilar, esse sigilo. Eu não posso ficar mandando para um outro condômino a cópia da multa que eu mandei para o vizinho dele, porque ele quer ter certeza que eu fiz o meu trabalho. Não, eu não posso expor pode até gerar um efeito reverso, e esse cara descobrindo, essa pessoa, esse condômino, que houve essa divulgação, né, até te processar. Exatamente, pode processar o condomínio ou a administradora, dependendo da situação, entendeu? Então, o que a gente sempre informava a mesma coisa. E a gente ficava muito chateado, porque a gente tem uma questão de proximidade, né? A gente gosta de ver as questões, enfim, é uma filosofia nossa. E a gente ficava muito chateado com isso. E... Essas, digamos assim, esses desaforos foram se acumulando, ela sempre falava, ela sempre, digamos assim, era mal criada conosco, com algum funcionário, sempre tinha. E aí, um certo dia, até porque ela começou a ficar famosa no condomínio, teve mais uma reclamação dela, né? A tia chata. E aí, teve mais uma reclamação dela, no qual nós prontamente verificamos, vimos que ela não estava equivocada e fizemos a notificação. Quando chegou no e-mail da outra condômina, né, da reclamada, a menina olhou e pensou, já deduziu, obviamente, porque a gente não vai colocar na notificação, olha, fulana reclamou de você, ou apartamento não sei qual reclamou de você. Isso também não pode ser feito. Ela deduziu que era aquela pessoa, desceu, tocou a campainha. Bom dia.
bom dia. Blum, blum, blum. Rebentou a menina na porrada. É o MMA condominial. O MMA condominial. Mas olha, ela foi obviamente pra polícia porque ela ficou toda roxa, ficou toda arrebentada, ela perdeu a noção. Isso era uma sexta-feira. Ela foi, mandou um e-mail, mandou as fotos, mandou tudo. E houve uma comemoração ampla, geral e restrita. Não porque ela apanhou, mas porque finalmente ela soube que a gente manda as notificações. Eu nunca vi tanta gente tão feliz, né? Desde que o Anderson Silva bateu no Chael Sonnen, eu nunca vi tanta gente tão feliz numa surra. Entendeu? Eu nunca vi tanta gente. Então, a gente tem essas coisas assim que assim, são engraçadas. O pessoal acha que até saiu pra tomar um chopp. E aí, quando ela ligou, ela falou, não, pelo menos agora a senhora já sabe que a gente notifica e faz o nosso trabalho. A gente faz o nosso trabalho. E realmente ela não Descobriu pediu com todas as letras, dolorida, mas né? ela quase que saiu uma mediante desculpa. porrada. Né? E aí tem, enfim, essas de condomínio são clássicas, essas pancadarias, enfim. Bom, meu amigo, é claro que a gente tem 500 milhões de histórias, né? Mas sempre a gente tem, né, até um período aqui, Rafael já está voltando aí para o Espírito Santo. Tô. Né? Amém. Acho que todo mundo deve fazer essa piada contigo, né? Depois Jason vai botar vinheta da Praça Nossa. Seguinte, então assim, agradecer muito aí a tua possibilidade. A gente sabe que quando vem ao Rio, né, você vem para resolver algumas coisas em um curto tempo, então nem tem tanto tempo assim para outras coisas, senão essas que já estão roteirizadas aí de trabalho, de família, para visitar teus familiares. Então agradecer, sabe disso, a gente brinca pra caramba, mas a gente vai ficando mais velho e a gente vai vendo a importância aí das amizades cada vez mais. E volte sempre, tem todo o espaço aqui no nosso podcast. Né? Volta, vem viver outra vez ao meu lado. E tá Caetano Veloso Tá, hoje, né? Tá. Ele tá. Fábio Júnior. É Fábio Júnior essa? Não, mas com esse colete, com corpo o teu está biotipo é Caetano. acostumado. Olha, Volta. é porque então, é verdade. Olha só. Desculpa, Caetano, foi péssima essa apresentação, essa imitação. Mas assim, inclusive eu não sou o cara ruim de imitação, não. Ele sabe disso. A gente ele é fantástico. Até com o estagiário já Ele ganhei é dinheiro. fantástico. Já ganhei dinheiro. Não, Ele é mas fantástico. olha só, ele fez uma aqui do Romário. Do Romário, foi? Foi do Romário. Não, foi de quem? Tá aí, parceiro. Acho que foi do Romário. Não, mesmo. foi de alguém. Eu acho que foi do Renato Aragão, que parecia o Romário. Que foi Pra gente já. desastre. Porque na verdade Não, isso foi um aí é o quê? desastre. Na verdade isso aí é já pra usar bem o tempo. Pra otimizar o tempo, entendeu? Ele Porque pode na estar verdade era o treinando Renato pouco. Aragão imitando o Romário. É você que não Ah, entendeu. Você que não entendeu. Tararara. Olha só. Vamos lá. Mas você já viu esse cara fazendo a freada de ônibus? Já. Cara, a gente foi no podcast, Antes né? a Muito freada natural. no ônibus. Qual foi o do episódio que na- que o pessoal assistia? Antes a freada no ônibus Isso aí é melhor você do nem que na citar. cueca. É verdade, vamos Foi o lá. episódio 2 com Danilo Mira e Marcelo Moura. O polêmico. O polêmico. Seguinte, pessoal, muito obrigado. Segue lá o nosso podcast, Resenha Pro. É sempre um prazerzaço receber vocês aqui. A gente espera estar contribuindo aí muito para a vida profissional. Por trás de todo profissional tem sempre uma grande pessoa para a gente conhecer. Hoje, nosso querido Rafael Pellegrino aqui. E antes dele se despedir e voltar para o Espírito Santo, aquela praia paradisíaca lá aqui de Aracruz, região de Coqueiral de Aracruz, Aracruz. que ele mora. Fala, meu amigo. Então, vou deixar agora com o Rafael para fazer as considerações finais, as razões Alegações finais. finais. As alegações finais. Alegações finais. Como eu falei, eu sou meio tímido, né? E também sou meio tímido pra agradecer e pra colocar em palavras toda a importância desse bate-papo, dessa amizade, dessa conversa. A gente nem viu o tempo passar. A gente começou a conversar. O tempo passa, o tempo Porra, voa. Rafael, peraí, deixa ele falar. Porra, poupança Bamerindos era Tá sacanagem, demais, né? né? Aí Isso a aí gente- depois essa não aí quer é uma denunciar denúncia a de nossa idade, exatamente. Vai.
Então, assim, hoje foi uma correria pra estar aqui, foi realmente bastante complicado. E eu vim igual um louco pra cá, falei assim, Augusto, pelo amor de Deus, minha camisa tá mal passada, tá um inferno, eu já tive um monte de problema, eu fui no centro, voltei pro centro, deu outro problema. Mas, assim, é um bate-papo muito gostoso, né? E eu espero que a gente consiga transmitir a importância do que a gente faz, né? A gente volta e meia tem a nossa profissão associada a uma coisa meio um 7-1, meio, né? Mas a importância do que a gente faz para a busca da justiça, a importância do que a gente faz para as pessoas, para os clientes, a importância do processo todo que a gente viveu para a gente, né, para as pessoas entenderem que é um processo de maturação, não é uma coisa simples, mas é uma coisa que pode ser muito divertida sim, e eu tenho que agradecer muito, porque o meu foi muito bacana, foi muito divertido, todos os perrengues que eu passei são divertidíssimos, a gente conta essas histórias, a gente está aqui há algumas horas, mas quantas vezes a gente já sentou sem câmera, sem microfone e perdeu completamente a noção do tempo. Isso aí. Falando de vida, de evolução, de maturidade e de direito. Acho que é bem bacana esse bate-papo de vocês. E eu vou estar sempre à disposição. Nem sempre eu estou aqui no Rio, mas quando tiver, estou aí, nem que seja para ficar ali na mesa recordando os tempos de DJ e filando um pouquinho da bebida, por que não? Com certeza. Não né? é? Sempre bem-vindo, agradecer a sua presença. Isso é porque ele é tímido, né? Imagina se não fosse. fosse. Não, eu sou. Você sabe, você me conhece. Imagina se não fosse, Augusto. Então, agradecer a sua presença, agradecer por você ter topado em se mostrar, em se desconstruir, mostrar quem é o Rafael e não o doutor Rafael Pellegrino. E isso é um desafio, porque muitas pessoas, talvez por receio de preconceitos do que pode pensar, do que pode achar o que nós somos. Só que não, eu acho que a proposta é bem essa mesmo, mostrar que por trás de todo profissional existe um ser humano que tem vida, que tem família, que dorme, que vai ao banheiro, que bebe ou não bebe, mas que tem uma vida igual a de todo mundo. Nós não somos diferentes de ninguém. O profissional, ele não é diferente de ninguém. Nós somos todos iguais. E foi muito bom o bate-papo, fiquei extremamente confortável com você aqui. Foi bom ouvir as histórias da sua vida. Obrigado por você compartilhar as histórias da sua vida conosco e com quem está nos assistindo através do YouTube ou através do Spotify. Então, agradecer mais uma vez a você que está nos assistindo, você que está nos vendo. Obrigado por ter acompanhado a gente até esse momento. Se você quiser participar do Resenha Pro, será muito bem-vindo. Não precisa ser advogado, não precisa ser operador do direito. Resenha Pro é de profissional. Então, nós estamos abertos aqui para receber a todas e todos. Vai ser com muito prazer. Manda mensagem para a gente. Como nós falamos no início, alguns profissionais entraram em contato conosco e vai sentar aqui, até porque a gente quer cada vez mais aprender e passar para o próximo a experiência de vida de cada um. Então, obrigado mais uma vez. Dá um joinha aí, clique em curtir, clica no sininho do Compartilha, YouTube, né? Compartilha, comenta, todo comentário é válido, sem qualquer vaidade pra gente, então todo comentário é válido. Muito obrigado por vocês terem participado e vamos juntos para a próxima. Se inscreve aí, Resenha Pro, não esquece, no YouTube, você pode assistir também através do Spotify, mas é muito importante que você se inscreva lá no nosso canal, ative as notificações, para que você seja avisado dos novos episódios, dos cortes, né? Que nosso querido Jason Derulo vai fazer aqui para você. Então, até vou ter que pagar multa, porque na verdade eu tenho que tratar ele pelo nome, né? Nosso querido Luan, a gente já agradece de antemão. Santana. Respeita aí respeitar a sua dedicação, fica com a gente aqui até desde cedo, de altas horas, e toda a equipe aí envolvida, né, que é bastante gente, senão isso não acontece. Então é sempre todos aí no nosso coração para que esse projeto siga em frente. E é isso, você que quer se dedicar a uma determinada área, aqui é um canal com o intuito de
trazer esse tipo de experiência, né? Como é que deve ser, como deve se portar essa ou aquela profissão? Então, não importa qual seja a profissão, qual seja a atividade, se você tem algo a contribuir, se inscreve, comenta, dá a sua sugestão ou, de repente, arruma um tempo e vem aqui conversar com a gente. Muito obrigado, Rafael. Muito obrigado a você aí que nos assiste, nos escuta, né? Grande abraço, assista nossos outros episódios e também aguarde aí que a gente tem muito episódio, muita coisa boa para trazer para vocês. E vem pra resenha. Vem para Resenha Pro. Vem. Grande abraço. Beijo.